From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Estamos juntos mais uma vez para esta programação do Lendo, Meditando e Orando, programação que vai ao ar de segunda a sexta às 8 horas da manhã. E hoje continuaremos aí em Romanos, capítulo 3, e capítulo tão importante, nós estamos tratando dele nesta semana. Ontem nós vimos o comecinho do capítulo 3, do verso 1 até ao verso 12, e hoje nós vamos dar continuidade Romanos capítulo 3, a partir do verso 14. É uma radiografia completa de um pecador. E, queridos irmãos e irmãs em Cristo, nós vamos então ver esta radiografia completa de um pecador, examinando as palavras que saem da sua boca. As Escrituras nos revelam em Romanos capítulo 3, na primeira parte do versículo 13, que a garganta, a língua, os lábios e a boca do pecador estão contaminados. Preste bastante atenção, é muito importante a sua atenção completa aqui. Esta radiografia vai mostrar para nós como que o pecado toma conta da totalidade do homem. Por isso que eu venho falando que este capítulo 3 de Romanos é um capítulo que nós, na verdade, deveríamos ficar um mês sobre ele. Porque ele traz essa importância, ele é o ponto-chave de toda a carta aos Romanos, esse é o ponto-chave. Tem aí no verso 13, e nós acabamos de citar, olha o que diz aí. Você pode acompanhar na sua Bíblia também. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus pés, ou melhor, debaixo dos teus lábios. Pecador, então, ele é tomado completamente, a garganta, a língua, os lábios e a boca, eles são contaminados pelo pecado. O salmista, Davi, ele nos alerta no Salmo 5, versículo 9, não há fidelidade na boca deles, suas gargantas são como um túmulo aberto, suas línguas falam enganosamente. Quando o homem está envolvido no pecado, todo o seu ser é tomado por este pecado. E, irmãos, vamos parar agora para fazer esta reflexão junto com Paulo. Analisar de perto essa radiografia. Toda vez que você vai em um médico, o médico, antes de te dar o remédio, antes de te passar o tratamento que você deve fazer, se ele for um bom médico, né? Profeta de Deus para esta era, William Marron Branham, ele nos ensina isso. Se ele for um bom médico, ele vai passar exames para você, para que depois ele possa chegar num diagnóstico e então num tratamento para curar a sua doença. Já se ele não for um bom médico, ele apenas vai te receitar qualquer coisa só para pegar o seu dinheiro e você sair da frente dele, deixar ele livre. Paulo está fazendo a mesma coisa aqui. Ele está traçando uma radiografia, fazendo um exame neste homem do pecado, para que depois ele possa vir, então, com um remédio, com uma solução para isso. Nos versículos 13, aqui no versículo 13 e 14, nós vamos ler agora, olha só o que Paulo está nos dizendo aqui. Cuja boca está cheia de maldição e amargura.
Então eles falam, assim, peçonha de áspide debaixo dos seus lábios, cujo a boca está cheia de maldição e amargura. Maldições e amargura, Paulo. E aí, se nós vermos, a gente observar os Salmos de número 140, verso 3, e o Salmo 10, verso 7, e você pegar esses dois salmos, depois você pega com calma aí na sua casa, esses dois salmos, Salmo 140, verso 3, e também Salmo 10, verso 7. Nós somos confrontados com a realidade do coração pecaminoso. O coração pecaminoso, ele se manifesta em palavras destrutivas. A coisa começa, como nós já temos visto, lá dentro do coração. Depois ela passa para a alma. Depois ela se manifesta no pensamento e sai na boca e viram atitudes. A relação entre palavras e caráter, ela já foi falada quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui. Lá em São Mateus, capítulo 12, verso 34, Jesus deixou isso bem claro, essa relação entre palavras e caráter. Quando ele falou ali para aquelas pessoas, porque a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de pecado, se o coração está cheio de maldade, não tem como sair daquela boca boas coisas, não tem como gerar pensamentos bons, não tem como gerar atitudes boas se o coração está contaminado, como disse Jesus em São Mateus capítulo 12, verso 34. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então nós, como cristãos, compreendemos pela palavra que nós seremos justificados ou condenados. Olha, eu vou repetir para você gravar. Nós, como cristãos, compreendemos que pelas palavras seremos justificados ou condenados, conforme Mateus capítulo 12, aqui que nós acabamos de ler. Mas por que pelas palavras? Porque está dentro do coração. Aquilo que você expressa fala daquilo que está dentro de você. A grande verdade é que, por natureza, o pecador, ele está espiritualmente morto. Vai tomando consciência disso. O pecador está espiritualmente morto. Como nós vemos em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 3. Da boca do pecador só pode fluir morte. No entanto, há esperança, pois a boca condenada pode se tornar uma boca convertida, irmãos, e confessar Jesus como seu Senhor. Depois nós vamos ver lá no capítulo 10 de Romanos mais sobre isso. Então, é tempo de nós examinarmos, pois a nossa boca revela o que está dentro do nosso coração. Eu quero repetir de novo para que você grave. Nasce no coração, passa para a alma, vira pensamentos que vão expressar, então, através dos seus lábios, através dos seus olhos, através dos seus ouvidos, através do seu corpo, do seu caráter, da sua atitude, e vai mostrar aquilo que está dentro de você. Porque os caminhos destrutivos do pecador. Agora, se a gente vê em Romanos capítulo 3, verso 15 e verso 16, que é essa segunda parte dessa radiografia, onde o apóstolo Paulo ele descreve os pés do pecador. Assim como suas palavras, elas são enganosas, seus caminhos são destrutivos, enquanto os pés dos cristãos são calçados com a preparação do evangelho da paz. Os caminhos do pecador, eles trazem consigo morte, destruição, miséria. O Senhor Jesus nos alerta sobre o caminho largo que leva à destruição, lá em São Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. O pecador está imerso nesse caminho. E é importante que você se arrependa, que o pecador chegue ao arrependimento, creia em Jesus Cristo, tome o caminho estreito que conduz à vida. Mesmo que tragédias ocorram, mesmo que as coisas não fiquem tão bem como você imaginava, porque nós só estamos aqui nesta vida de passagem, sendo preparados
para um lugar melhor. Então nós já vimos aí a boca, vimos o pé, e agora nós chegamos aí nos versos 17 e 18, que é a terceira parte dessa nossa radiografia. E agora nós estamos explorando a mente do pecador. Romanos 3,17 nos diz que ele não conhece o caminho da paz de Deus. Eles não conhecem o caminho da paz de Deus. Quando você está no pecado, a sua alma não tem paz. Você fica com este vazio, tentando preencher com as coisas do mundo, com os desejos da própria carne, que nós vamos depois ver lá em Romanos capítulo 7. E o que Paulo está dizendo aqui, que a mente do pecador, ela não tem paz, ela não conhece o caminho da paz de Deus. Inclusive, Jesus chorou sobre Jerusalém por causa dessa ignorância. Jesus chorou porque eles não conseguiam ver o caminho estreito que leva à salvação, mas eles estavam olhando para um caminho largo. E este caminho largo que eles estavam olhando, meus amados, não era o caminho do mundo, não era deixar a religião ali e ir para o mundo, numa expressão hoje nossa, e sair da igreja, desviar, não era isso. Eles estavam buscando um caminho religioso, porta larga religiosa, uma religião que permitia fazer tudo, uma religião que negava o que Jesus estava fazendo. Jesus veio com uma mensagem, veio com as boas novas, que é o Evangelho. Porém, aquele grupo religioso, ele não quis. Eles rejeitaram, eles preferiram ficar com o que eles tinham, com suas tradições, mas rejeitaram a palavra do dia, a palavra da hora. E a mesma coisa acontece hoje. Eles rejeitam a mensagem do dia e a palavra da hora. Então, a mente do pecador, ela não consegue encontrar o caminho da paz. Leia aí com bastante calma o verso 17. Vamos ler juntos aí o versículo 17, ó. E não conhecem o caminho da paz. Verso 16, em seus caminhos há destruição e miséria. E eles não conhecem o caminho da paz. Mas nós somos chamados para trilhar o caminho da paz. O pecador, em sua rebeldia, ele prefere acreditar nas mentiras de Satanás, e muitas vezes mentiras religiosas, em vez de buscar a verdade de Deus no tempo presente. Agora, aqui no verso 18 diz assim, ó: não há temor de Deus diante dos teus olhos. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Lá no Salmos 36, verso 1, revela o orgulho do pecador. Pois não há temor de Deus diante dos teus olhos. Esse orgulho é a raiz da ignorância que nós mencionamos anteriormente. O caminho da paz de Deus é através de Jesus Cristo, como afirma lá em Romanos, capítulo 5, verso 1. Nós somos justificados, pois mediante a fé, por meio de nosso Senhor Jesus. E nós vamos continuar esta reflexão, nós lembrando que o mundo inteiro, judeus e gentios, é culpado diante de Deus. Ninguém pode se justificar pela obediência da lei. Porque, irmãos, todos falharam. Somente pela graça de Deus, ao nos rendermos como pecadores, podemos encontrar a redenção em Jesus Cristo. Você que me ouve, você tem que fazer essa radiografia da sua vida e ver se você se enquadra nessas coisas que foram faladas. Às vezes você diz assim, mas eu não bebo, eu não fumo, eu faço boas obras, eu sou uma boa pessoa. Isso não te garante o céu. O que garante o céu é a obediência completa à palavra de Deus, reconhecendo que o Senhor Jesus Cristo é o seu único, suficiente Salvador. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim
Yeah.